Na área das DI, as novidades terapêuticas têm acontecido muito rapidamente. Sem dúvida que a biotecnologia veio trazer uma vida mais feliz para todos os que vivem com a doença e as alterações conseguidas fazem toda a diferença. É verdade que cada vez há mais pessoas com DI e em faixas etárias muito novas. E é também verdade que cada vez aparecem mais moléculas novas nos hospitais, cuja viabilidade muitas vezes tem de ser repensada, pois o dinheiro não é elástico. Uma coisa parece ter dado certa com a recente pandemia. As pessoas com DI já não têm de se deslocar ao seu hospital para levantar um medicamento hospitalar. Podem recebê-lo mais próximo da sua área de residência. Novas moléculas, novos medicamentos, uma vida mais feliz. A inovação terapêutica na doença inflamatória intestinal é uma realidade e tem dado mais anos de vida a milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a inovação custa dinheiro e nem sempre os hospitais têm a capacidade para disponibilizar o medicamento ideal. E como contornar esta situação? É o que vamos saber já a seguir. Dr. Paulo Carinha, muito obrigada por estar hoje connosco mais uma vez no canal APDI e desta vez para falarmos da evolução inovadora, digamos assim, dos medicamentos e das terapêuticas para estas patologias. Como é que a definiria? Que género de evolução é que temos tido? Eu acho que, no geral, os medicamentos têm impacto a três níveis. Ao nível humano, ao nível social e ao nível económico. E no caso da doença inflamatória intestinal, nota-se que, nomeadamente até no impacto humano, que o medicamento desempenha, ou desempenhou, e tem desempenhado também, um grande papel, ou um papel-chave na melhoria da qualidade de vida do doente, mitigando até muito o peso da doença. E isso nota-se muito com a entrada até dos biológicos. Sim. E mais até... É a partir daí, não? Sim, é a partir daí. E tanto tem sido e é um marco que o infliximab foi o primeiro, ainda hoje se mantém e é o que tem maior número de doentes. Depois a possibilidade que trouxe de os doentes manterem, ao nível social, a sua atividade profissional. E depois também o peso que o medicamento tem na economia, quer do país, quer da sociedade em geral. Acha que se passou a valorizar mais na doença inflamatória intestinal, principalmente o valor do medicamento, digamos assim, que é uma coisa de que se fala muito, o valor do medicamento, e que se diz que muitas vezes as pessoas não entendem o valor do medicamento. Acha que, particularmente na doença inflamatória intestinal, isso está a acontecer? As pessoas sabem o valor do medicamento, reconhecem o valor deste medicamento? Eu acho que porque vem na própria vida do dia-a-dia, melhorias na diminuição dos sintomas, na diminuição dos efeitos secundários, na melhoria da qualidade de vida que antes estava limitada e agora está muito mais, flexível e liberalizada. Eu acho que há uma percepção muito maior desse valor. Essa valorização, digamos assim, também é boa para os hospitais ou nem por isso? Porque, de facto, medicamentos mais inovadores habitualmente são medicamentos mais caros. Eu acho que tem, porque hoje também olhamos muito para a satisfação do utente, não é? E é uma abordagem que acho muito mais humana, muito mais que apela ao sentimento de saber que experiências é que o doente viveu e que satisfação é que ele sente. Portanto, e nós temos que incorporar, acho que é uma necessidade que há hoje em dia, de incorporar essas percepções, esses sentimentos dentro da valorização do próprio medicamento, até para reembolso. Claro, claro. O farmacêutico hospitalar tem aqui também um peso, ou seja, uma definição, ou não tem o peso nem a definição que devia ter. Nós sabemos que muitas vezes o farmacêutico hospitalar é chamado para ajudar os outros profissionais de saúde a definir a terapêutica para aquele doente e cada vez falamos mais até de uma medicina personalizada. Acha que já tem esse valor e esse peso considerado? É um caminho que se está a caminhar. O farmacêutico, acima de tudo, continua a ser o garante da qualidade e da segurança do medicamento, a todos os níveis. E essa segurança, que hoje, até com os medicamentos mais recentes, se nota uma alteração dos efeitos secundários, que vai obrigar, ou que obriga, a uma monitorização muito mais esmiuçada. Porquê? Porque os medicamentos, na generalidade, e se calhar agora com as vacinas se nota isso, dos efeitos secundários,
há necessidade de monitorizar, porque o ambiente em que eles são estudados é pequenito, mais uma vez, e no mercado, nas populações alargadas, há eventos que não eram conhecidos e que se estão a expressar. Claro. O perfil do doente com DI é um perfil muito específico. É gente nova, é cada vez gente mais novos. Cada vez mais novos, cada vez mais ativos, digamos assim, e é muito complicado depois gerir tudo isto, não é? Portanto, a inovação vai fazer obrigatoriamente parte da vida deles, tem de fazer, não é? A doença inflamatória é uma doença cujo tratamento é para toda a vida. E também se nota, e até para a realidade que conheço mais do São João, a medicação oral que entretanto apareceu não tem sido de grande expansão, mantém-se a medicação mais de início, mesmo hoje com formulações diferentes que vão permitir se calhar que o doente faça a medicação em casa e não ter que se deslocar de 4 em 4, 6 em 6 ou 8 em 8 semanas ao hospital, na comodidade do seu lar ou até no seu local de trabalho poder administrar. O doutor é adepto dessa pretensão, digamos assim, e quando diz que é importante que de facto o doente receba a medicação, nós sabemos que durante a pandemia isso aconteceu, portanto, muitas vezes, não é? Com outras especialidades e se calhar também com a doença inflamatória. Vê isso com bons olhos, mesmo nos casos, por exemplo, da medicação biológica que se faz hoje em hospital de dia, como é que isso poderia funcionar? Não faz sentido nenhum, na minha opinião, e pôr-me até na pele do doente, que era uma situação que tento me pôr sempre a poder arranjar soluções em que eu gostava de ter se estivesse na mesma situação, tendo em conta as necessidades e os anseios que os doentes têm. Não vejo a necessidade de um doente que hoje esteja estável na sua condição de saúde e em que o tratamento também é estável, que seja obrigado a vir todos os meses ao hospital, deslocando-se, perdendo um dia de trabalho, tendo custos adicionais de alimentação, de deslocação, tendo, do ponto de vista da logística, ser possível, de forma com qualidade e em segurança clínica, que o medicamento chegue onde o doente queira, seja num hospital de proximidade, seja num centro de saúde, seja na própria farmácia comunitária ou até na própria domicílio. Portanto, não vê isso, e isso não tem um peso acrescido, isso não seria um peso acrescido para o hospital ou para as outras instituições, não? No modelo em que é um compromisso do SNS de ter o doente no centro do sistema, isto vai ter em conta as necessidades, é o doente que vai decidir onde é que quer. Portanto, e aí estamos a cumprir com o desígnio do SNS também. Onde é que entram em todo este conceito da inovação os biosimilares, doutor? Porque também é importante analisarmos isso. Têm peso também? Têm cada vez mais peso ou não? Tem, porque até o próprio Ministério, nos contratos de programas, parece que sensibilizam os conselhos de administração a ter grande peso da utilização dos biosimilares. Isso nota-se até porque há uma monitorização por parte do Infarmed dessa rubrica. Se no passado os biosimilares e até os genéricos tinham grande peso porque podiam amortecer a despesa e dar a oportunidade de medicamentos inovadores poderem entrar, hoje os medicamentos inovadores são cada vez mais com um perfil de efeitos secundários, com menor administrações ou menores frequências de administração. Tudo isto possibilita uma maior comodidade para o doente. Portanto, e os biosimilares não conseguem amortizar este pipeline que está a sair de um lado, mas que tem o seu peso e que faz sentido na atualidade também. E os profissionais de saúde aceitam bem já os biosimilares, a entrada dos biosimilares, digamos assim, no dia-a-dia, ou não? Ou ainda não? Eu acho que a maioria já não tem argumentos para dizer que não. Por isso é que acho que já estão com taxas de utilização muito elevadas. Mas também há doentes, para frisar, não é para todos, há doentes, há uma percentagem ainda que mínima de doentes que não têm possibilidade de fazer o biosimilar e que mantêm o original. Os medicamentos antigos, falou há pouco nos medicamentos antigos que ainda existiam, muitos deles, e davam aqui também alguma viabilidade, digamos assim, para o tratamento. Onde é que entram? Eu estou-me a lembrar o caso do infliximab, que é o primeiro, que obrigava e ainda obriga a administração por perfusão no hospital de dia. Hoje está disponível desde janeiro em Portugal a formulação subcutânea, que pode permitir que a maioria dos doentes venham a podê-la fazer, se o quiserem,
no seu domicílio. Também outras moléculas, como o Ustekinumab, que tinha uma indicação que não nas doenças inflamatórias de início e que hoje tem, que também está a ter o seu peso, e até porque também é subcutâneo, não obrigando a que os doentes, mais uma vez, venham aos hospitais para fazer as perfusões IV. Portanto, na sua opinião, isto em conclusão, quando olha para a doença inflamatória intestinal no futuro, vê o doente cada vez mais longe do hospital em todos os níveis. Sim, e acho que é uma tendência de toda a terapêutica, é que o doente faça a terapêutica fora do hospital, mas com acompanhamento com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, que vem a permitir esta integração em rede de todos os cuidados. Muito obrigada, Dr. Paulo Carinha, pela sua presença. Muito obrigada. Todos queremos medicamentos mais inovadores e com maior eficácia. Na DI, a biotecnologia alterou o paradigma e hoje em dia as pessoas com doença inflamatória podem atingir a remissão e viver com qualidade. Mas a comparticipação é por vezes demorada, o que dificulta o acesso a um medicamento inovador. Encontrar o equilíbrio entre o valor do medicamento e o valor ganho em qualidade de vida é palavra-chave para todos neste processo. Junta-te à PDI. Lutamos pelo acesso a mais e melhores medicamentos para ti.